Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 29 de novembro de 2024, Black Friday, né? Ontem não teve jogo da NBA, mas hoje tem Café Belgrado nos seus ouvidos. Esse, originalmente, é um episódio exclusivo para apoiadores que trata de um universo paralelo, né? Carmelo Anthony sendo draftado em 2003, né? No clássico draft de 2003, para o Detroit Pistons, ao invés do Darko Milicic. Esse episódio faz parte da série Belgraverso, e nessa série a gente discute universos paralelos, né? Discute alguns dos ICs da história da NBA, né? E esse é um IC bem grande, né? Porque é um draft que colocou o Detroit Pistons com a escolha 2, né? O Detroit Pistons seria campeão naquela mesma temporada, né? Mas acabou pegando o Darko Milicic e não o Carmelo Anthony, que foi um dos melhores jogadores da sua geração. Acabou pegando um jogador que pouco contribuiu para o Detroit. Então, o que aconteceria se aquele Detroit, que acabou campeão, tivesse, né, ficado com o Carmelo Anthony? Essa é a ideia do podcast de hoje. Confesso a vocês que a gente já gravou esse podcast há alguns anos, né? Então deve ter algumas coisas bem peculiares, né, que foram ditas, mas certamente é um episódio que vai contribuir muito aí para você gostar um pouquinho mais do Café Belgrado e quem sabe se tornar um apoiador, né? Se você não for um apoiador, se tornar um apoiador do Café Belgrado hoje mesmo. Hoje é Black Friday e para os apoiadores tem episódio especial para eles, né? Da série Amanhã Vai Ser Outro Dia. Concomitantemente aqui com esse episódio indo no feed aberto, os apoiadores vão receber um episódio exclusivo para eles, né? Então, se você se tornar um apoiador hoje, você vai poder ouvir 2 episódios exclusivos hoje. Na verdade, você vai poder ouvir centenas de episódios, né? Porque tem muito conteúdo lá para quem é apoiador do Café Belgrado. Também tem mais uma novidade, né? Se você está dentro do Giannis, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, né? Que é a segunda faixa de apoio do Café Belgrado. Para se tornar apoiador é fácil, é cafébelgrado.com.br. Se você já está lá no Giannis, você vai receber hoje acesso a um conteúdo exclusivo dos membros da Academy, né? Quem está na Café Belgrado Academy participa quinzenalmente, né? Às segundas-feiras, 19 horas, quinzenalmente, de uma reunião, estudo avançado de basquete do Café Belgrado, e os membros do Giannis vão poder dar uma olhada como é que é e quem sabe entrar nesse mundo que é bem diferente, bem peculiar, né? O Café Belgrado indo a fundo, debatendo coisas sobre o basquete. Quem tem participado tem gostado bastante. Por último, queria deixar todo mundo avisado que aqui na descrição do episódio tem o link para a vaquinha do Elástico Mental. Se você sabe o que é Elástico Mental, você sabe. Se você não sabe, procure saber. Mas é isso, hein? Uma boa sexta-feira a todos, um bom fim de semana a todos. Fiquem aí com o episódio Melo é do Pistons e a gente se vê na segunda-feira. Um forte abraço. Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, primeiro episódio, agora sim, da série Belgraverso. Websérie. E aí? Websérie? É um episódio? Tô te perguntando. É bom a gente definir isso no começo, Guilherme, pra não ter crise de identidade no meio da série. Na verdade, esse é um não episódio, é uma utopia, Lucas. Você sabe o que significa utopia? Tem uma música do Padre Zezinho sobre isso. Utopia era o nome da banda do Mamonas antes que o Mamonas fosse zoeiro, Lucas. Eles tinham uma banda que chamava Utopia. Utopia significa o não lugar, o lugar que não existe, mas existe. Não é elástico aí, logo de largada? Sim, estamos no Belgraverso, é um mundo paralelo que poderia ter sido, mas não foi, mas que volta a ser aqui, agora. Estamos gravando isso em qualquer dia, porque na verdade não importa, isso é Belgraverso. Isso é um universo paralelo de onde você talvez nem sequer tenha existido. Esse é feito especialmente para aquele ouvinte de 2032, Guilherme. O ouvinte de 2032, pode ser inclusive de 2008 ou de 2016, porque na verdade, Lucas, são universos que coagem e na verdade não coexistem. São distópicos ou utópicos? Nem uma coisa nem outra. Eles são não tópicos. Ok. Lucas, não faz nenhum sentido o caminho que eu começo aqui, porque isso aqui é Belgraverso, o primeiro episódio. Estou muito ansioso para entrar na discussão. Nesse Belgraverso eu posso ser outro time que não o Phoenix Suns, Guilherme? Pode, Lucas, evidentemente. Caramba, eu tô gostando muito dessa série. Aqui no Belgraverso você pode até escolher o seu próprio nome, Lucas, porque a realidade aqui é paralela. E olha só, para começar, tem um desafio, na verdade não é um desafio, é uma técnica que nós adotamos para levar adiante esse desafio,
qual que é a questão, Lucas? Ao desenvolver o conceito dessa série, o argumento de toda essa constituição analítica aqui da série Belgraverso, o que a gente pensou? A nossa ideia foi, amigo ouvinte, estou falando com você, nossa ideia foi não produzir um tipo de conteúdo que fosse muito fechado, que fosse roteirizado no sentido de que, olha, é exatamente isso que deveria ter acontecido, porque precisamente contradiria a própria ideia do Belgraverso. Então, qual que é a grande questão aqui, Lucas? É lançar ao pensamento fluido, à agilidade da reflexão, situações hipotéticas e, a partir do repertório que nós constituímos aí ao longo dos últimos anos, acompanhando o NBA freneticamente, analisá-los. Portanto, as situações que serão analisadas aqui serão analisadas de um modo no supetão, no ímpeto do impulso criativo. O que você achou? Guilherme, você explicou da maneira que eu imagino que seja a maneira que você dá aula, que é o objetivo dos alunos não entenderem nada. Vamos tentar... Caramba! Vou ser demitido, então. Vamos tentar aqui traduzir isso em uma lírica que o ouvinte entenda com mais facilidade, Guilherme. Como seria? Ele não quer ficar voltando 10, 12 vezes para entender o que você estava querendo dizer. Vamos tratar nessa série, por exemplo, de maneiras contrárias ao que fazemos no Reinado, no El Gringo, onde trazemos dados e dados históricos, né, e conversamos sobre eles. Aqui a gente vai conversar sobre o que não foi, de uma maneira que não seja amarrada exatamente no que aconteceu, e sim como dois amigos conversariam, jogariam conversa fora, numa mesa de bar, de repente, ou num bingo, comentando... Um bingo? Depende, né? Temos ouvintes de toda idade aqui. A gente podia fazer um bingo, hein, cara? Mas sem valer nada, só de zoeira. Porque é crime, parece. Comentando sobre como a vida poderia ter sido diferente. É isso? É isso que é isso, como diria um amigo meu. Em outro universo? Você que está ouvindo aí, sinta-se conosco nessa mesa de bar, mas infelizmente a gente não está te ouvindo, né? Mas pode mandar áudio pra gente. Pode mandar áudio, teremos muito prazer de conversar, continuar esse diálogo aí, que é a grande ambição dessa série. Por conta disso, um desafio que a gente se impôs é decidir o episódio que a gente vai tratar no dia do episódio, para que um dos dois não chegue aqui cheio de dados, cheio de referência, cheio de ideia. Aqui é para cortar a ideia, Lucas. Aqui é para reflexão aleatória. Melhorei agora? Assim, Melhorou. E como num bom bar ou num bom bingo, lá tem Wi-Fi e a gente pode, de repente, tirar uma dúvida no ar, né? Okay. Essa é a ideia desse episódio e, de repente, falar... Sem palestrice. Sem palestrice, lógico. É só mesmo assim, pra jogar na cara do amigo, quando o cara duvida, discute muito. O cearense gosta muito de falar assim, Guilherme, quer apostar? Então a gente pode meter uma aposta aí no meio do episódio. Então vamos lá, então. Decidimos há pouco, antes de começar a gravação, de verdade... 100% realidade. A gente não... tanto não... pensou nisso que eu acho que no episódio 0 a gente nem citou essa probabilidade, Lucas, embora seja uma coisa que se discuta bastante. Então não é um raciocínio inteiramente original. Mas vamos lá, Lucas. Qual é o tema do episódio 1 do Belgraverso? Amigo do... Caramba, até gaguejei de tanta emoção, Guilherme, de entrar nesse universo paralelo a partir de agora. Respira. Vou respirar. Faz de conta que o portal está se abrindo, o portal do Dark. Amigo do Café Belgrado, você já imaginou se em 2003 David Stern falasse tal frase? Em português, porque ele é muito bilíngue. Ele falaria: com a segunda escolha no draft de 2003, o Detroit Pistons escolhe Carmelo Anthony. Pá, pá, pá. Caramba, esse é um dos ICs de quando eu comecei a ser mais frenético da NBA. O primeiro texto de basquete que eu escrevi público, Lucas, teve assim... Posso contar uma historinha aqui ou não? Claro que aqui é bar, Guilherme. Ok, então. O que aconteceu? É bar ou bingo? A gente tá no... Vamos definir. A gente tá no bar ou no bingo? Num bingo que tem bar. Gostei. E aí, enquanto isso, vocês vão imaginando aí, essa série não tem orçamento para sonoplastia. É open bar? É open bar, mas imagine que aí no fundo o nosso sonoplasta, provavelmente Felipe Ferraz, que vai fazer uma exceção aí,
colocou um som de bingo rolando no fundo aí, com uma diagonal do O, 34, uma coisa assim, entendeu? Diagonal do O, nem existe isso, cara. Como não, velho? Como diagonal do O, Guilherme? Não tem diagonal do O no bingo? Você pode fazer uma diagonal, mas o cara não fala diagonal do O 34, ele fala letra O, número. Aí, como é o O, já é no fim do bingo, né? Porque é bingo. Ok. Então são os números maiores lá. Você precisa de um treinamento pra bingo. Lucas, O melhor é ficar no bar mesmo. não é uma contravenção o bingo? Não, você pode ter bingo. Tem bingo na igreja, Guilherme. Não é obrigado a ser uma casa de bingo, não. Ok. Então vamos lá, Lucas. Eu ia contar a história seguinte. O primeiro texto que eu escrevo na internet é em 2003. Antes disso, eu participava de uma lista de discussão, você lembra disso? E aí eu escrevi algum comentário sobre um jogo do Brasil, da seleção de 2002, eu acho, alguma coisa assim. E era uma lista de discussão que eu não lembro quem que controlava, mas eu acho que era o Alcir. Quem é das antigas da internet vai lembrar dessa história. O Alfredão estava nessa lista também. E eu mandei assim, o Sport TV, esse Miguel Ângelo aí só fala merda, não sei o quê. Eu falo umas palavras duras, assim, meio puto com o Brasil, né? E dali a pouco, eu recebo... Distraidaço, velho. Miguel Ângelo. Eu recebo no meu e-mail a resposta do Miguel Ângelo. Caraca! Aí, tipo, falando, mas você... Ele ignorou a minha ofensa, né? E respondeu só o motivo da ofensa, lá se defendendo da crítica, enfim. E aí, Lucas, eu que participava de muitos fóruns de tudo que existia, de literatura, futebol, passando por qualquer outra coisa que você imaginar, falei, caramba, o basquete parece que é bem legal porque a galera participa, o próprio ofendido participa. E aí, desde então, comecei a me dedicar a escrever sobre basquete. Você nunca tinha me dito que o responsável pelo seu amor pelo basquete era Miguel Ângelo da Luz. Não foi, em hipótese alguma. E aí, em 2003, eu escrevo meu primeiro texto público daí, né? Porque isso aí é fechado. Aí o primeiro texto público é de 2003, no Diário do Basquete, do Bruno Lima. O site era dele, né? Eu só escrevi esse texto pra lá, que era sobre o draft de 2003, porque o Leandrinho foi draftado aquele ano. E nesse meu texto eu disse a seguinte frase, Lucas: o Detroit Pistons seleciona... Eu tenho que achar esse texto, eu tenho em algum lugar aqui ainda. O Detroit Pistons selecionou um pivô sérvio... Era sérvio-montenegrino na época ainda, né? Ou era iugoslavo? Acho que sérvio-montenegrino. Ou iugoslavo ou sérvio-montenegrino. Que tem sido comparado ao Will Chamberlain. Mas isso aí tava sendo mesmo. Mas enfim, né? Eu não fiz isso com nenhum pingo de ironia, só dizendo o que aconteceu. Então eu contei essa história aí pra dizer que nessa época é muito especial pra mim, porque foi quando eu comecei a ficar muito viciadão em basquete, assim, né? Tem muita gente, apoiador nosso agora, que tá chegando, que talvez tá passando agora por esse momento que eu passei lá atrás. Então eu tô falando um pouco com você. É bem legal esse primeiro momento, porque você fica muito fissurado, você vai vendo tudo que aparece, você quer consumir o máximo de conteúdo. E você hoje, de 2019, né? A gente tá gravando isso em 2019, amigo do Belgraverso de 2032. Nossa, você é um privilegiado, cara, porque tem jogo toda hora, tem podcast diversos, tem jogos na TV, tem o League Pass que é acessível. Na nossa época não tinha nada, velho, nada mesmo, assim, quando passava o Campeonato Paulista a gente pirava, tanto que eu era super fã do Coque, assim, aí tipo, eu era fã do jogo que passava. Mas aí é isso, Lucas, essa escolha do Detroit Pistons na época não chegou a ser tomada como um absurdo, mas uma coisa que era fato era que o Carmelo era o grande jogador da NCAA. O LeBron chegava com o hype de o melhor prospect de todos os tempos, um dos caras mais badalados que já existiram, etc. E até é engraçado que ele comprova isso. Não é comum que o super hype se comprova, é engraçado isso, mas o LeBron confirma. Mas o Carmelo, se não houvesse LeBron, ele seria o LeBron da época. Porque, cara, olha só, ele era super badalado no high school, vai pra Syracuse, e no seu ano de calouro, ele é campeão nacional, campeão da NCAA, sendo o grande jogador, matando a pau, tudo, destruindo. Ele era o grande nome, e aí o Detroit entrou numa vibe esquisita, era o Joe Dumars, o técnico, o GM na época. O pessoal começou a falar, olha, o Joe Dumars gostou muito do Darko, e tem essa ideia aí que talvez eles já tenham lá o Tyshawn Prince, que é dessa posição, e o Carmelo chegaria, vai atrapalhar um pouco o sistema.
Foi esquisita essa escolha, mas fazia sentido pelo hype todo que havia no Darko, né? Mas Carmelo do Detroit mudaria bastante coisa, Lucas. Por onde você quer começar? Guilherme, você já começou pelo meu anjo da luz, o grande responsável aí por existir o Café Belgrado. Eu queria falar agora sobre... Essa aí foi foda. Será que realmente esse e se passou perto? Eu acho que é algo que a gente tem que debater em todos os episódios aqui do Belgraverso. É o quão perto foi esse e se, né? Se você pegar os textos da semana do draft, tá meio claro que Darko Milicic vai ser a escolha do Detroit Pistons. A gente fez bastante exercício para falar da série O Reinado, espero que você já tenha ouvido aí, tenha curtido. A gente faz um episódio especial sobre o draft de 2003, então você já está mais ou menos situado sobre como foi o rolê do draft de 2003. Agora, se você pegar as mesas redondas da época, o que se fala muito é esse draft tem um top 3 muito bom. LeBron, Carmelo, Darko. O que você pegar desses três, você está feito. Você está muito bem para o futuro. Você tem uma pedra fundamental para construir sua franquia. Então, esse IC aqui que a gente está tratando não chegou muito perto de acontecer na reta final, digamos assim, próximo ao draft. Mas é sim um IC muito possível acontecendo uma coisa ou outra. O Darko tem 1 ou 2 workouts secretos antes de chegar na NBA. Se num desses 1 ou 2 workouts secretos ele vai mal, é bem possível que o Detroit não escolha Darko. E era bem possível que ele fosse mal. Era bem possível. O 2003, a gente está falando aqui de um basquete que não era, o Guilherme falou, o privilégio de quem começou a acompanhar basquete recentemente. Ele tem tudo para assistir, tem tudo, depende às vezes do bolso, né? Porque você pode adquirir os produtos da Euroleague, assistir tudo, você pode assistir TV a cabo que vai estar transmitindo jogos internacionais, e lógico, os scouts têm muito mais facilidade de assistir tudo que é jogado hoje. 2003 era bem diferente, né? Até para assistir os jogos da NBA você não conseguia ver todos. Imagina jogos, sei lá, lá na Sérvia, na Espanha, na Itália. Então, o Darko era um mystery man. Hoje, cada vez mais, hoje 2019, né, cada vez mais chegam menos mystery mans nos drafts. Os jogadores, mesmo jogam na segunda divisão da França, alguém já viu de perto jogando. Os scouts não deixam mais passar ninguém. Então, não foi um IC muito plausível para a gente começar no sentido assim de passou raspando, mas é um IC tão gostoso de debater que a gente acabou escolhendo esse aqui, porque o Carmelo, como o Guilherme falou, era sim o grande americano rival da classe de LeBron James. Nunca foram rivais no âmbito pessoal, os dois sempre se deram muito bem, amigos, né? Até meio que inovando nesse sentido, esse aspecto fora de quadra. Dois caras que chegam e as pessoas esperam que eles se odeiem porque sempre são colocados um contra o outro, mas fora de quadra sempre amigos, sempre se dando muito bem. Então, LeBron e Carmelo, eles eram os rivais desse draft de 2003. Era bem possível que se não fosse, por exemplo, o Pistons que escolhesse com a escolha número 2, outro time poderia optar pelo Carmelo, né? O Pistons e o Darko teve essa atração imediata. Mas por que esse IC é tão interessante com o Detroit Pistons? Porque o Detroit Pistons, mesmo escolhendo o Darko Milicic, que não foi ninguém na NBA, perto desses outros nomes que a gente está falando aqui, foi um time que jogou a final de 2004, jogou a final de 2005 e ainda fez outras finais de conferência. Então é um IC que a gente começa, Guilherme, porque era um time que estava nas cabeças e tinha a chance de trazer o Melo e não trouxe por conta de encaixe, talvez. Agora, a primeira pergunta, eu acho, já para bater a asa da borboleta aqui, Lucas. O momento da asa da borboleta. Vamos lá. Carmelo vai para o Pistons. Primeira coisa que a gente tem. O Pistons não vai ou vai fazer a troca pelo Rashid. O que você acha? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Quando o cara tem um jovem muito bom, o que o Cleveland fez logo de cara quando viu o LeBron James? Demoliu tudo para montar um time ao redor de LeBron James. O Pistons já tinha um time bom, óbvio, foi um time que foi campeão, mas ele teve esse improvement maior quando trouxe Rasheed Wallace. Rasheed Wallace foi o pulo do gato loucão, porque o Pistons não ia para o título naquele ano, né, sem o Rasheed.
O Rasheed Wallace foi um dos melhores jogadores do Pistons. Eles haviam sido varridos na temporada anterior pelo Nets na final. Foi 4-0 a final de conferência. Exato. Era o time de final de conferência, mas sem caixa para ganhar de um time do Nets que depois foi varrido pelo Spurs. E o Detroit teve essa escolha por conta de uma troca do Memphis. Você já deve ter ouvido lá no Reinado. Por conta de uma troca com o Memphis, o Detroit tinha essa escolha número 2. Então ele já trazia para um timaço a escolha número 2. E se pega o Carmelo, eu acho que eles iam ver o tanto que esse menino jogava e dizer, caramba, a gente tem aqui um cara para a gente cuidar por muitos e muitos anos. Vai ser nosso franchise player, vamos colocar um time ao redor dele. Eu não imagino eles trazendo logo de cara o Rasheed Wallace, entre outras coisas. Por que o Rasheed Wallace era tão barato no mercado, Guilherme, numa troca? Porque ele era muito polêmico, Lucas. Ele era muito polêmico é uma palavra que você usa aí com o eufemismo adequado para um Belgravessa. Mas ele era loucaço, velho. Ele é bicho maluco de sair xingando o árbitro, de ser uma influência polêmica para você ter perto dos seus jovens, né? Então, não imagino o Pistons trazendo o Rasheed Wallace. Eu imagino que no basquete a partir, sei lá, de 2014, 2013, não faria nem sentido essa dúvida do Pistons, né? Tayshaun Prince ou Carmelo Anthony. Por que não pode ser os dois, né? Hoje seria um encaixe muito natural desses dois jogadores. Mas aquela época realmente tinha um pouco mais dessa visão de eu tenho que ter um small forward, que ele é de tal tamanho a tal tamanho, com tal peso a tal peso. Eu tenho que ter um power forward que tem isso, faz isso dentro de quadra, isso aqui ele não precisa fazer. Então, era um jogo um pouco mais amarrado, digamos assim, né? Taticamente eram as coisas mais... tinha menos variação dentro de quadra. Então, o Pistons evita trazer o Carmelo muito por conta de já ter um small forward ali para o seu futuro, mas eu imagino que uma vez que o Carmelo tivesse lá, Guilherme, ele era muito mais jogador que o Tayshaun Prince, apesar de Tayshaun Prince ser um jogador excelente defensivamente, que o Carmelo não era, mas ia ser outra coisa, né? E a carreira do Carmelo, Guilherme, ia ter um rumo bem diferente, né? Esse é um IC que talvez não se restringe ao que o Detroit faz, né? Mas também para que lado vai a carreira do Carmelo? E para que lado vai a carreira do Darko? Darko no Denver, com o Nenê fazendo a dupla de garrafão, né? Darko e Nenê. A primeira coisa que eu penso nesse time do Pistons é o seguinte: uma vez que eles não tivessem um pivô... A grande questão para buscar o Rasheed foi a busca por um pivô ofensivo interessante, né? Mais agressivo. O time do ano anterior tinha o Corliss Williamson para pontuar. Tinha o Mehmet Okur, que era bem novinho e mostrou algum jogo. Uma vez que o Carmelo entra, você não precisaria de um desafogo tão grande no frontcourt e você consegue manter um sistema defensivo bem interessante. Acho que esse time ia ser bravo, Lucas. Esse time sendo bem interessante. O Carmelo não poderia, e isso aqui também é uma coisa que pesa na carreira dele, né? Não poderia ser o jogador nulo defensivo que ele se tornou jogando nesse time. Ben Wallace ia arrancar a cabeça dele, Chauncey Billups ia arrancar a cabeça dele. Não, o Larry Brown não ia botar pra jogar, né? Não ia, então ele ia ter que provar. Então a primeira coisa que eu acho que dá pra dizer é: não sei se o título de 2004 viria, porque o Rasheed Wallace foi fundamental naquele título e o desenho daquela temporada foi tão improvável, tão cheio de coisa. O pessoal talvez não lembre, mas o Rasheed Wallace ele chega numa troca que assim, ele vai pro Atlanta e depois é trocado de novo, né? Ele tava totalmente sem moral. E o Pistons aposta, é um elenco que faltava uma estrela, mas o Rasheed não era propriamente uma super estrela. Então, cara, certamente o Tayshaun Prince ia ter uma carreira bem menor, Lucas. O Carmelo ia comer os minutos dele, é uma época de NBA bem diferente. Não tinha esse negócio de múltiplas posições, o 4 aberto, o wing que pode jogar na posição 4, não tinha muito isso não. Então eu acho que ia reduzir bastante os minutos dele. Agora, nós teríamos um tempo de Carmelo Anthony em Detroit que duraria aí pelo menos a sua maturidade técnica, com um elenco ao seu redor poderosíssimo, capaz de levar a coisas grandes. Então talvez o título de 2004 não viesse, mas eu não sei se de 2005, 2006, 2007 não poderia estar ao alcance, Lucas. O que você acha? Guilherme, imagina a rivalidade LeBron-Carmelo, né?
Porque uma coisa é você jogar no Oeste, outra no Leste, se verem uma vez por ano e nunca nos playoffs, né? Outra são 2 jogadores da mesma conferência, do mesmo draft, né? Números 1 e 2 do draft, se enfrentando, um talvez melhor e com mais tempo de quadra. Imagino que o LeBron ia ter uma vantagem de minutagem muito superior, né, ao Carmelo. Pelos motivos que a gente já falou aqui, né? Do técnico que era, o time que era o Detroit Pistons. Então ia ser algo muito rentável, digamos assim. Dwayne Wade também do mesmo draft naquela conferência, Chris Bosh também naquela conferência. Então esses 4 meninos aí iam se ver nos playoffs diversas vezes, né? Se o time do Pistons ia ser campeão, falando aqui nesse Belgraverso, Guilherme, eu penso o seguinte: o Rasheed Wallace ia para algum canto. O Rasheed Wallace ele estava no Hawks. Ele estava no Hawks, mas o Hawks pegou só para fazer a troca. Então, o Rasheed Wallace poderia de repente ir pro Cavs. O Cavs não queria esse tipo de influência pro LeBron James, mas poderia ir pro Miami. Miami estava pertinho ali de começar a competir, e com isso talvez o Shaq não fosse parar em Miami. Então, assim, o Rasheed Wallace, ele não foi claramente o melhor jogador do Detroit, mas ele era o cara que fez as coisas se conectarem, né? Fez o jogo abrir para o Chauncey Billups, fez o jogo do Rip Hamilton fluir com mais naturidade, fez uma parceria com o Ben Wallace ali que, poxa vida, fechou o garrafão realmente. Defensivamente era um timaço esse Pistons. Tinha jogo que eles tomavam, sei lá, 70 pontos, 60 e poucos pontos. E isso em playoff, tá? Não é jogo contra o time ruim da época, não. Jogo de playoff com o time tomando menos de 70 pontos. Então não sei se viria esse título para o Larry Brown, esse título para o Carmelo Anthony com esse grupo do Detroit. Eu tendo a achar que não, mas eu tendo a achar também que essa Conferência Leste teria um fator rivalidade entre essa molecada que faria crescer aquele basquete. Talvez a gente não visse o Leste contra o Oeste nesses últimos anos todos aí, com essa disparidade técnica tão grande. Não simplesmente pelo fato do Carmelo estar no Leste, mas por conta dos times que seriam formados ali ao redor desses meninos, né? Ao redor do Wade veio o Shaq, né? O LeBron nem se fala, o Cleveland todo ano gastando muito dinheiro para tentar formar um timaço ali no Cleveland. Chegou a 66 vitórias na temporada. E nessa época Detroit, tinha o Nets ainda, né? Tinha o Nets, né? E automaticamente vai crescendo a qualidade da concorrência, né, dentro da conferência, para tentar alcançar aquele patamar. O Rasheed Wallace poderia ter parado no Nets de repente. Então, fico assim, com um gostinho de caramba, por que não tem um filme sobre isso para ver o que acontecia, né? Pelo menos um videogame, assim, alguém que montou dessa maneira para a gente ver alternativas. Meu palpite, Guilherme, aqui na mesa do bingo do bar, é que não, Detroit não seria campeão em 2004, 2005 não. Não sei para frente porque ia ter muita variável, mas num futuro próximo eu não vi o Detroit chegando a tantas finais de conferências seguidas. O que é até um contrassenso. Eles já estavam na final lá e estavam adicionando o Carmelo, né? Então talvez eu mude de opinião daqui para o fim desse episódio. Né? Ô Lucas, olha, pega essa aqui. No ano seguinte, 2005, o Detroit, que havia sido campeão em 2004, vamos supor, ok, não foi campeão, mas o ano seguinte, a primeira rodada de playoff, rolou um épico Detroit, não épico, né? Na época foi um sacode do Detroit contra o Philadelphia do Allen Iverson. Você imagina essa série, Melo contra Iverson em 2005, velho. Ia ser um negócio, assim, sinceramente, ia ser saudade do que a gente não viveu. E é curioso, né? Porque Melo e Iverson formaram a dupla lá no Denver, né? Pois então, olha os caminhos que a vida não nos leva, né? Muita saudade do que a gente não viveu. Outra coisa, esse é um tempo em que o primeiro ano do Melo foi muito bom. Hoje a gente está vivendo, 2019, amigo de 2032, um período em que as pessoas não lembram do que foi o Melo. O ano de calouro do Melo foi excepcional. Ele disputou o prêmio com o LeBron, foi o segundo melhor. Agora, num time pronto, a grande novidade que ele trouxe para o Denver foi: o Denver era um time horrível e com o Melo passou a ser um time competitivo. Agora, combinou com a chegada de André Miller, com a chegada de Marcus Camby, né? Foi um ano da virada, realmente. Continua, Guilherme. Desculpa. Agora, imagina o seguinte: ele num time que já era bom, chegar e jogar em alto nível, talvez isso ameaçaria mais
ainda LeBron. Não foi o suficiente. Agora, o lado que rema aí, que agora eu vou dar um elástico em você, Lucas. Agora o bagulho vai ficar louco. Cara. Olha o seguinte. O Denver pegou o Darko. Você acha que não aconteceria outra coisa? Não aconteceria outra coisa. O Denver pegou o Darko. O Denver já tinha o Nenê, já tinha o Marcus Camby e ainda assim pegaria o Darko? Guilherme. Ok, só quero que você diga sim. Sim. Ou seja, Kenyon Martin o não draft... iria pro Denver dali a pouco. É verdade. Sem Kenyon Martin indo pro Denver, quem ia pro Denver? Será que ele ia topar pro Denver mesmo, Guilherme? Cenas do próximo capítulo. Será? Eu acho que foi mais dele não querer ir do que o Denver não querer ir. Mas é o Max. Cara, se vai o Max, não sei. Acho que a gente tem que discutir aqui também o ritual de passagem de LeBron James, né? LeBron James, ele se torna assim um super duper mega estrela quando em 2007 ele elimina o Detroit Pistons num 4-3, é o jogo 5 ou jogo 6, não lembro agora, que ele faz 47 pontos, marca os últimos 25 pontos do time. É o episódio 9, não é, do Reinado? Eu acho que não, acho que é a antepenúltima série dele. 8, então. Eu acho que é no episódio 8. Ok. Não, o episódio 10 é só sobre só sobre o Decision. Sobre o Decision. Aí o 9 é o ano que ele perde pro Boston. O 8 é o ano que ele perde pro Orlando Magic. Então é o episódio 7. 7, ok. Quando ele chega à final da NBA. Então naquele ano o LeBron James tem um jogo maravilhoso. E olha, a gente comentou no Reinado algumas vezes, né, o head-to-head LeBron contra Carmelo Anthony nesse período. Imagina, Guilherme, esse jogo aí com o LeBron tendo que fazer 40 e tantos pontos para passar, só que tem o Melo respondendo do outro lado, cara. Como é que ficaria esse jogo? Isso o Detroit nunca teve, né? Um prolífico pontuador, né, para dar essas respostas. Até tentou trazer depois o Iverson. Teve bastante coisa. Agora eu vou te dar um elástico aqui, Lucas. Tem mais uma aí que talvez você não tenha pensado. Caramba. Tem mais esse? Quem seria o campeão de 2004? É essa que seria a questão. Você tem noção que o campeão de 2004 seria aquela panela do Lakers? Caramba, velho, será? Porque o Pistons ganhou do Pacers. Mas o Pacers era bom não, velho. Era bom, e seria um título épico, porque era o Red Miller veterano já, né? Quem não se lembra daquele toco? Aquele toco do Tyshawn Prince contra o Red Miller não existiria. Olha aí. Você não ia estar em quadra para dar aquele toco. Em algum lugar o Red Miller sorri nesse momento, Guilherme, pensando nisso. Isso é assim, aquele time do Indiana Pacers, que era um time assim, bem forte, né? Quem não se lembra, o Red Miller não era mais o grande nome, a grande estrela daquele time era Ron Artest. Olha aí, poderíamos ter Ron Artest contra Lakers na final da NBA daquele ano. Jermaine O'Neal, craque. Mas o Ron Artest não estava suspenso naquele ano? Não, acho que ele foi suspenso depois. A briga acho que é no ano seguinte. Okay. O Palace, né? The Palace of the Auburn Hills, eu acho que é 2005, Lucas. Depois a gente pode olhar aí. Mas não, ele jogou aquele ano inteiro. Ele era o principal jogador daquele time, assim, era referência, era o cara que mais estava em quadra, quem não se lembra do Ron Artest, que depois virou Metal World Peace, ele era muito bom ofensivamente, não era só defesa não, que aos poucos ele foi se tornando outro tipo de jogador. Aquela final, o Lakers chega àquela final depois de eliminar o Timberwolves do Garnett. E aí ele chega baleado com o Big Four, né, que foi o ano que teve Gary Payton, Karl Malone, e enfrenta um Detroit Pistons que estava azeitadinho e achou um jeito de parar o Shaq, que era o Ben Wallace. Aquele time, sem um ala pivô como o Rashid, com o Melo, eu acho que ia ser difícil. No primeiro ano, um menino já liderar o time para final. Por todo respeito, a gente tá falando que vai ser um time muito legal, mas ser campeão no primeiro ano já, isso ia fazer o Melo grandioso, né? Outro tipo de história. Mas não parece mais provável. A gente tem essas dois ICs aí. Se ele chega campeão já no primeiro ano, era outro tipo de jogador que a gente tava falando hoje. Para começar, nunca teria sido do Detroit, ia ser uma lenda eterna lá, uma coisa de louco. Mas vamos apostar no mais real, que o time perca pro Pacers, que é o time que era o time forte da época. Guilherme, vamos ilustrar o que eu tinha falado antes. Sabe qual foi o jogo que o Detroit fez mais pontos nessa série contra o Pacers? Qual? O jogo 3, 85. O jogo 6 foi 69-65.
O cestinha da série foi o Rip Hamilton pelo lado do Pistons, ele fez 23 pontos por jogo, o Rashid fez 13 e o Chauncey fez 13 também, e pelo lado do Pacers, Jermaine O'Neal com 17, o Jermaine O'Neal jogou 40 minutos por jogo nessa série, o Ron Artest 14 pontos por jogo, e o Red Miller fechava ali um Big Three, mas com nem 10 pontos por jogo, né? Mas é porque as médias eram muito baixas, o Pistons ganhou a série com a média de 75 pontos. Uma média de 75 pontos. Então, assim, eu vejo que eram dois times defensivamente absurdamente fortes. O espaçamento não era o ideal nessa época na NBA, né? Então, as defesas acabavam tendo chance de sobressair. E, cara, eu sei que é pesado dizer que dava para eliminar o Lakers de Kobe e Shaq, mas... Não dava, não. Você acha que esse time não aguentava o Kobe Shaq? Não. Mas tava uma bagunça, Guilherme, aquele Lakers. Chegamos a dura, mas chegou na final da NBA, tá numa bagunça agora, que perdeu, todo mundo falou, nossa, aquele time era uma várzea. Mas o Karl Malone tá foi machucado na final. Mas Lucas, não dá. Vamos falar a verdade. Se o Karl Malone não jogava, de repente botava de traidaço o Rick Fox, Guilherme, ali, de repente. O Medvedenko, lembra? O Medvedenko. O Horace Grant com quase 40 anos. Cara, imagina Kobe contra Artest na final. Isso aí é muita faísca. O Kobe com 25 anos. Agora, qual que é a parte mais triste desse primeiro episódio do Belgraverso? A gente chega à conclusão que o Lakers, nesse universo paralelo, já começa com um título a mais, Lucas. Não, pelo contrário, Guilherme. Aqui o universo é meu. Aqui o Lakers perdeu. Sabe por que o Lakers perdeu? Porque o Rasheed Wallace foi para lá no Minnesota Timberwolves fazer dupla com Kevin Garnett. E lá eles eliminaram o Lakers na final de conferência. E a final foi Wolves e Pacers? Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers. Aí você pode escolher o campeão. Caralho, esse Belgraverso é muito louco. O primeiro episódio do Belgraverso termina com uma final entre Minnesota Pacers. Timberwolves, Indiana Pacers, por causa do movimento arrojado de David Carr, o GM de Minnesota. Era ele já, o Carr? É claro que era, cara. Todo período de lixo foi o David Carr. Pô, mas esse aí foi bem, foi um ano bem legal, né? O único. E peraí, esse aí é o ano do Sam Cassell, do Latrell Sprewell? Exatamente. Olha que caramba! A gente ia até uma final, então Sprewell contra Metal World Peace, que na verdade era Ron Artest ainda, né? Sim. Não tinha nada de paz nele. Cara, velho, o Belgraverso é muito melhor que a realidade, velho. Olha esse... vamos lá, Lu, vamos repetir então, já caminhando pro final do Belgraverso, porque não tem final melhor que esse. Então, o Melo... Vamos lá, me ajuda. O Melo vai pro Pistons. Isso. O Pistons tem um grande ano, mas falta ainda experiência, falta cascadura para brilhar no playoff a ponto de eliminar um time forte como o Pacers. Falta até a ânsia pelo pulo do gato, né? Porque a ânsia pelo pulo do gato do Pacers, do Pistons, veio quando eles viram que, esse menino aqui não tá pronto para jogar. O Larry Brown não vai botar o Darko para jogar. Então a gente precisa de um 4. Onde é que a gente vai arranjar um 4? E aí foram no Rasheed Wallace. Não tendo essa necessidade do pulo do gato imediata, o Pistons fica peixe. Foi bem, né? Fez um bom ano. Fez um ótimo playoff. Ano, né? O Melo brilhou no playoff. Quase novato do ano. Quase. Chegou a ter muito voto para co-novato do ano, mas não foi o LeBron ainda. E aí eles perdem na final de conferência. Esse foi o Belgraverso? Na final de conferência eles perdem pro Pacers. Pro Pacers, com grande atuação de Ron Artest. Com grande atuação de Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal imparável porque não deu, tinha... O Mehmet Okur não achou ele. Exato. E aí do outro lado, o Rasheed Wallace sai do Portland, mas encontra uma casa no Minnesota que estava num ano esquisito ali, de repente ganhando, Sam Cassell, Latrell Sprewell, e falou, estamos ganhando muito, vamos trazer o Rasheed Wallace. E formam... É a nossa chance, né? Estamos no ano loucaço aqui, é a nossa chance. E aí ele e Kevin Garnett se encontram de um jeito que dá tudo certo, eliminam o Lakers de Karl Malone, de Gary Payton, de Kobe, Shaq. Foi muito boa essa final. Uma série épica, 4-3, caramba, que série. E aí no jogo 7, o Latrell Sprewell destrói, assim, faz 35 pontos. E o KD e o Kobe são ejetados pela confusão generalizada que eles armam lá. E aí o Timberwolves vai pra final, só que o KD não joga o jogo 1. Claro, né? Suspenso. Porque também, suspenso. O Minnesota teria
o mando, porque foi a melhor campanha daquele ano, né? Foi um ano do Flip Saunders, pai, inclusive, do técnico de hoje. Era de o hoje não, McHale, de 2019. Era o Kevin McHale aqui, o executivo. Acho que não era o Khan, não, hein, Lucas? Aqui na minha lista que eu olhei agora. Cara, então o Kevin McHale é mais chance ainda de fazer alguma coisa que preste. Ia rolar mesmo. E aí, olha só, na final, o Minnesota tinha o mando, mas não joga o jogo 1 com Kevin Garnett, Lucas. O campeão você escolhe, Guilherme. Pode escolher. Já tô feliz com essa final. Eu acho que a gente deve deixar o amigo ouvinte escolher, Lucas, porque o Belgraverso já pintou o cenário imediato aí. Claro que tem muita coisa que vai se desdobrar daqui, né? O Minnesota vai armar uma dinastia ali com o Garnett, e o Garnett nunca vai sair, porque se acontece isso, o Garnett não tem por que ir pro Celtics. E o Latrell Sprewell renova, tudo show. Sam Cassell continua, Rashid continua, eles dão uma acomodada no cap, dão uma conversada ali. Vamos ser campeão juntos, somos tudo louco mesmo, vamos lá. Lá do outro lado, o Denver tá tentando desenvolver o Darko, mas já viu tá que deu olhando merda, assim. né? Não, já tinha draftado o Nicolás Skishvili, lembra lá? O georgiano. Apostaram no Darko e falou, cara, chega, manda embora esse GM. Quem que era o GM do Denver nessa época? Era o Colangelo? Não, né? Não, acho que era aquele, alguma coisa Connelly, alguma coisa, não lembro bem. Não é não, é o Van der Weyck, Kik Van der Weyck. Eu acho que ele já é depois, o que drafta o Nikolov Tishkvili, acho que já foi demitido nessa época. Então esse outro... Talvez o Darko nem parasse no Denver mesmo, né? Talvez era o Wade no Denver, hein? Acho que Bosch. O Wade foi minha surpresa. TJ Ford, de repente, eles tinham um amador já, né? Isso é pra outro Belgraverso. Olha como é que já foi longe, Lucas. 40 minutos. A gente programou pra dar 30, mas o Belgraverso é uma conversa de bingo, que a conversa de bingo às vezes não tem limite, Lucas. Você conversa de bingo com open bar, Guilherme, não tem limite, né? Você tem destaque final pra esse primeiro episódio absolutamente caótico, como desejávamos? O meu destaque final é o seguinte, Guilherme. No ano seguinte, chega Steve Nash no Phoenix Suns, 2004. Então, será? Minnesota que se prepare. No Belgraverso, isso pode ser que não aconteça. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí sugestões de próximos Belgraversos. Forte abraço.